quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 4, que nós vamos ler o versículo 23 e 24, tá? E deixa eu dizer para os irmãos uma coisa, não é costume meu a gente, enquanto prega, beber água, tá? Mas assim, desde, acho que sexta-feira, eu comecei a ter uma crise de faringite. Então, ontem eu estive falando de uma igreja, hoje pela manhã falei aos jovens online, né? Mas tudo à base de água, estou movido a água. Então, estou com uma garrafinha aqui, caso precise, eu recorro a ela, tá bom? Mas geralmente eu não consigo fazer isso, né? Mas se precisar, eu terei que fazê-lo nessa noite aqui. Achou aí na sua Bíblia? João 4, verso 23 e 24, nós vamos refletir nesse texto nessa noite aqui. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? E eu vou ter que fazer isso aqui de vez em quando, tá? Dar uma rosnada aqui, porque o negócio tá grave. Essas palavras aqui de Jesus, registradas por João, elas fazem parte de uma conversa que ela é extensa e uma conversa que é bastante intensa entre Jesus e uma mulher identificada como uma mulher samaritana. Esse diálogo, ele começa com Jesus pedindo água. Jesus tem sede. Mas ele vai se aprofundando a tal ponto que mais importante que a sede de Jesus é a sede da mulher. A mulher tem uma sede espiritual. E essa sede dela acaba sendo saciada por Jesus a tal ponto que, por meio dela, ela vai para a cidade de Sicar e ela acaba anunciando que Jesus estava por ali, que ele era o Messias. E então vai dizer lá o versículo 39 e 42 que samaritanos creram em Jesus por causa dessa mulher. Então, o nosso tema de hoje é razão e emoção. E nesse texto aqui nós temos razão e emoção presentes nesse diálogo. Eu quero que você me acompanhe percebendo isso, tá? Quando a gente fala de pessoas, seres humanos, nós somos dotados de razão e somos dotados de emoção. Ambas as coisas são dádivas de Deus, né? Deus nos dá razão e Deus nos dá emoção. Na teologia, disse que é possível, com amparo bíblico, a gente chegar a duas formas de... Vai mudar aqui? Vai, né? Duas formas de constituição humana, né? Você vai ter gente que vai dizer assim, ó, o ser humano, aquela parte de dentro do ser humano, lá tem, além do corpo, fora, lá tem alma e tem espírito, certo? Então, assim, na teologia, isso é chamado de tricotomia. Não é fazer tricô, não. Mas assim, tem a ver com três partes, né? Então, assim, há quem diga que com amparo bíblico, você consegue mostrar por textos bíblicos que o ser humano é corpo, alma e espírito. Porém, há outros que acham que o ser humano é só corpo e alma. E aí entende que espírito é sinônimo de alma. E esses são chamados dicotomistas, né? Ou seja, há uma posição dicotomista, diz que o ser humano é dividido em duas partes só. Mas de modo simples, não simplista, a gente pode dizer que o ser humano é composto por uma parte material e uma parte imaterial. Ou seja, olha para mim, o que você está vendo, né? Você está vendo isso aqui, a matéria, e tem uma coisa que você não está vendo, que é o que está dentro de mim, né? Que é aquela coisa chamada parte invisível do ser humano. Lá na criação do homem, descrita em Gênesis 2:7, diz que Deus ele formou o homem do pó da terra.
E além de formar o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas do homem o chamado fôlego de vida. E diz que o homem passa a ser um ser vivente. Umas versões vão dizer, o homem passa a ser alma vivente, né? Ou seja, Deus fez uma estrutura, como se fosse um boneco, uma parte material, mas que só passa a ter vida quando Deus sopra o fôlego de vida. Então vem uma parte chamada imaterial que o torna alma ou torna ser vivente. E é bom lembrar que Eclesiastes diz que no ato do falecimento, quando a gente morre, lá vai dizer que o pó volta à terra, de onde veio. E o espírito volta a Deus que o deu. Percebe? De forma simples, duas partes. Então não complica as coisas. Pensa assim de forma simples, né? O ser humano tem uma parte visível e uma parte invisível. E é o que Eclesiastes está dizendo. Quando a gente morre, a pessoa está ali falecida, você está vendo a parte visível dela. O corpo. Como veio do pó, ao pó volta. Mas o espírito, ou a alma, a parte interna do homem, isso é para Deus, né? Não significa que vai ser salvo por Deus, mas volta para Deus, para o julgamento diante de Deus, né? Se for salvo, vai para o céu, se não, vai para o inferno. A Bíblia prescreve isso também. O importante aqui é a compreensão de que o fôlego da vida, ou a alma, ou o espírito, vai retornar para Deus, e essa parte invisível, né? Essa parte que a gente chama de invisível, imaterial, que retorna para Deus, ela tramita entre mente e coração. Porque quando a gente olha para nós, seres humanos, a gente lida com o ser humano, você percebe que o ser humano ele tem pensamento e tem sentimento. Ele tem razão e emoção, ele tem mente e coração. Alguns podem ser mais racionais do que outros. Outros são mais levados pela emoção. Mas todo ser humano é dotado de razão e emoção. E a grande questão é que a maneira como a gente lida com a razão ou com a emoção, que a gente fala que a razão está aqui, a emoção está aqui, vai determinar os rumos e os resultados da nossa vida. Porque a maneira como você lida com o que você pensa e com o que você sente. Só que eu quero que você entenda nessa noite que Deus também quer lidar com isto. Deus quer lidar com as suas emoções. Deus quer lidar com a sua razão. Então Deus, em certo sentido, ele mexe, ele interfere na maneira da gente pensar, e Deus interfere na maneira da gente sentir, ou ele quer interferir, né? E a gente precisa entender que o culto também se torna um ambiente para isso. Então essa forma de lidar com razão e emoção, tanto produz algumas coisas em nossa vida como resultado do culto, quer dizer, no culto, eu saio daqui com o pensamento transformado e com a emoção tocada, quanto isso vai alimentar a nossa expectativa e a nossa idealização quanto a culto. Tem gente que gosta de culto que mexe só com a emoção. Então ela vai ter uma ideia de culto. E tem gente que gosta de culto que mexe com a razão. Né? Então, dentro de uma igreja, geralmente nós temos pessoas assim, eu gosto quando aquela hora do louvor, né? Porque o louvor, aquilo vai subindo assim, de baixo para cima, a coisa vai, mexe comigo, começa a chorar. A hora que o pastor começa a pregar, eu até desligo. Eu durmo. Tem gente que é assim. Tem gente que não faz questão nenhuma de ouvir a mensagem, porque ela é emotiva, ela gosta da emoção. A não ser, né, que o pastor que prega seja um pastor que toque a emoção, né? Que mexa com as emoções. E tem gente que ela é extremamente racional. Ela vem para o culto e diz assim, olha, na hora da música eu nem canto, eu nem curto muito. Se puder, eu chego na hora da mensagem. Porque eu gosto de ouvir o pastor pregar. Porque ele gosta do pensamento, ele não gosta tanto do sentimento, né? Não gosta tanto do sentir. Por isso, é preciso que haja equilíbrio entre razão e emoção. É isso que eu quero que você pense comigo nessa noite aqui. Nós precisamos equilibrar essas duas coisas. Para equilibrar, a gente precisa dar atenção a algumas coisas. Eu quero olhar para o texto de João 4, essa conversa de Jesus com essa mulher, e perceber algumas coisas, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa dar atenção à expectativa de Deus. Ou seja, o que é que Deus está esperando, né?
A gente vem ao culto para cultuar a Deus. Não é isso que a gente tem aprendido aqui? Então, assim, o culto ele tem que ser teocêntrico. Deus é o centro do culto. O que ele está esperando? Qual a expectativa de Deus? Diz que Deus, Jesus disse, né? Que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Verso 23 diz: no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí diz assim: são estes os adoradores que o Pai procura. A palavra de Jesus à mulher samaritana, registrada por João aqui, nos coloca diante de um fato. Deus deseja transformar pessoas comuns em adoradores. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer conosco aqui. O culto é para isto. É transformar pessoas comuns em adoradores. E é a isso que a gente tem que submeter. Eu tenho que permitir que Deus me transforme numa pessoa comum, de uma pessoa comum em uma pessoa adoradora de Deus. O que Jesus falou no versículo 23 é uma resposta ao que a mulher falou no versículo 20. Então, olha lá na sua Bíblia. Versículo 20 diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher estava preocupada em definir um lugar certo para adorar. Essa era a preocupação dela. Ela começa a conversar com Jesus, ela percebe que ele é judeu, mas ela é samaritana, lembra? Os samaritanos eram raça misturada, né? Eram judeus de origem, mas que eles, quando foram para o cenário de cativeiro, eles se casaram com pessoas estrangeiras e voltam, então não é raça pura. E o judeu não considera o samaritano como povo de Deus, detentor das promessas de Deus. Então eles têm uma certa restrição com o samaritano. Mas Jesus vai lá, diz que é necessário passar por lá, ele conversa com essa mulher. E ela está preocupada em definir um lugar. Qual é o lugar certo para adoração? Mas Deus, na pessoa de Jesus, está preocupado com as pessoas certas para adorar. Entende a diferença? E até hoje é assim. Nós estamos preocupados com o lugar. Nós gostamos de santuários, de templos, de altares. Mas Deus gosta de pessoas. Não importa o lugar. Tenho insistido com isso, né? Aliás, nós temos uma hashtag que é nossa, da nossa igreja. Se você for na internet, você digita lá, hashtag igreja não é lugar. Tudo que é nosso está lá. Porque essa é uma martelada que eu sempre dou, né? Igreja não é lugar. E nós somos apaixonados por lugares, por espaços. Mas igreja não é espaço. Igreja não é lugar. Igreja são pessoas. E o reino de Deus ele é formado por pessoas. Os samaritanos eles defendiam que o lugar correto de adoração a Deus era um monte chamado Monte Gerizim. Que da onde Jesus está conversando com a mulher, ele não está em cima do Monte Gerizim. Ele está num poço, o poço de Jacó. Só que do poço eles conseguem ver o monte. E a mulher diz assim, ó, a gente fala que é para adorar nesse monte aqui. Agora vocês ficam falando que é para adorar lá em Jerusalém. Qual é o lugar certo? E os judeus, por sua vez, diziam, não, tem que ser em Jerusalém. Gerizim pertence a Siquém. Se você voltar lá para Gênesis capítulo 12, lá vai dizer que é o primeiro lugar onde Abraão, quando entra na terra prometida, Abraão erige um altar a Deus. É em Gerizim. Então o samaritano pegou assim, ó, primeira passada dentro da terra prometida que Abraão deu, ele erige um altar a Deus ali. Então é ali, o lugar certo é ali. Jerusalém é onde se constrói o templo de Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel, que depois ele é reformado, ampliado e embelezado por Herodes. Por isso que o Novo Testamento é chamado de Templo de Herodes. Então eles dizem, não, é ali. O lugar de adoração é ali, é Jerusalém. E ela está preocupada com isso. Ela quer saber de lugares. E Jesus disse para ela, Deus não está buscando mais lugares. Vai chegar um tempo, ele diz, de fato já chegou, que Deus não está mais interessado em lugares. Deus está interessado em pessoas.
Pessoas que, independente do lugar, pessoas que são adoradoras verdadeiras e que o adoram como Pai. É interessante a expressão aí. E não como uma divindade, um comum, distante. Ou seja, a mulher estava focada no estabelecimento. Onde é que nós vamos adorar? Jesus está focado no relacionamento. Como é que vamos adorar? Ela estava sendo arrastada por uma paixão. Você vai perguntar, onde é que está a emoção nessa história aí? A emoção está aí. Porque ela é arrastada por uma paixão. Ela tem uma paixão por uma tradição antiga. No meu povo, a gente adora em Gerizim. O seu povo adora em Jerusalém. Quem está certo? E você sabe de uma coisa? Quando você pega a Bíblia, biblicamente, se você for olhando texto, era mais fácil um samaritano provar que Gerizim era o lugar da adoração do que Jerusalém. E ela sabe disso. Ela é uma mulher inteligente. Ela está pensando assim, ele vai perder esse debate. Ele vai perder. E Jesus, então, ele está dizendo assim, olha, você está sendo arrastada por uma paixão, você quer criar um debate em torno de um lugar. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ser mais racional, ter um pensamento mais sereno. O que Deus, de fato, espera é que nesse momento da história, a gente não olhe mais para lugares, mas a gente olhe mais para pessoas. E Deus quer que pessoas o adorem, porque espaços são frios. Espaços não são nada para Deus. Pessoas podem ser adoradoras do Pai. E é isso que Ele está esperando. Essa é a expectativa de Deus. Razão e emoção estão nesse diálogo. Jesus está conversando com ela e fala assim, você está muito apaixonada por um espaço. Você precisa desapegar desse espaço. Não se apaixone. Não é bom nenhum de nós se apaixonar. Sabe que existe, eu estou dizendo que existe porque eu conheço, convivo, já conversei, já estive, inclusive, em lugares onde, assim, a igreja cresceu e a igreja não pode deixar aquele lugar, porque as pessoas se apaixonaram por aquele lugar. Porque foi o irmão José que pagou o azulejo do batistério. E agora, então, não pode demolir aquele lugar para construir um outro lugar maior. Porque as pessoas estão apegadas àquele espaço, àquele lugar. Tem igrejas no Brasil, que eu já estive nelas, que elas tiveram que criar um outro espaço. Então, você tem o templo antigo, onde os antigos cultuam, e você tem um templo novo, onde a igreja se expandiu e cresceu. Porque tem um pessoal que está pegado àquele lugar. E aquele lugar não pode ser demolido de jeito nenhum. Porque ele é templo, santuário consagrado ao Senhor. Talvez precisa voltar a João 4. Entender o que Jesus disse, né? Nem neste monte, nem naquele. Agora é no coração das pessoas que Jesus quer estar. É aí que Deus habita. Deus está preocupado com pessoas, com relacionamento. Não com lugares, não com estabelecimento. Então nós precisamos entender essa expectativa que Deus tem. De trabalhar a nossa emoção, para que a nossa emoção nunca se apegue a coisas erradas. Mas esteja focada nos lugares certos, que esses lugares humanos, onde os humanos estão cultuando ao Senhor. Segundo lugar, nós precisamos dar atenção à experiência do adorador. A primeira parte do versículo 23 diz que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que adoradores verdadeiros vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Agora, quem são esses adoradores verdadeiros que o texto diz? O verso anterior responde, né? Versículo 22, diz assim, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Talvez soe estranho para nós, mas Jesus falando uma coisa dessa, parece que ele é racista. Mas Jesus está sendo correto, sincero, porque até aquele momento era de fato assim. Os judeus, eles levavam a salvação ao mundo. Eles eram portadores das promessas e da palavra de Deus. Jesus está dizendo a verdade, é isso.
Mas ele chama atenção para a experiência do adorador. Não basta ser adorador. Tem que conhecer quem que você está adorando. Jesus está dizendo para ela, olha, vocês estão adorando que vocês não conhecem. Porque é movido por uma paixão, por emoção. Mas você conhece, o seu raciocínio, a sua razão, o seu pensamento conhece de fato quem é Deus. Então nós precisamos dar atenção a essa experiência do adorador. A falta de equilíbrio entre razão e emoção nos cultos ou nos atos religiosos que a gente pode viver durante a semana, né? Pode nos levar a adorar um Deus que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber para poder adorar de verdade. Há lugar para emoção no culto, na busca a Deus? Há lugar, claro que há. Mas a emoção faz um papel importante de nos mover. A emoção, ela nos faz render. A emoção nos prepara. Esse é o papel do louvor, né, da música no culto. Nos prepara a razão para poder entender algumas coisas. Mas é preciso que tudo esteja sob o controle racional, para prestar um culto racional. A experiência do adorador não pode ser apenas emotiva, emocional, sentimental. Ela tem que ser também resultado de conhecimento, ela tem que ser racional. Por quê? Porque a emoção, ela flui, né, de uma forma assim, muito instável. Emoção não é um chão firme para se pisar. É provável que hoje, nesse domingo, você já esteve alegre, você já esteve triste, né? É provável que hoje você já chorou, você já riu. Provável que hoje você já teve vontade de se matar, teve vontade de viver. Tudo no mesmo dia. A gente é assim, não é? Tem hora que você está sonhando com o futuro. Tem hora que você fala assim, nossa, se eu pudesse morrer hoje, eu estava... Jesus me leva. Isso é o quê? Emoções. Emoções. Entenda uma coisa. Você não pode viver arrastado por suas emoções. As emoções, elas são passageiras, inconstantes. Elas não são confiáveis. Decisões sérias da vida não podem ser tomadas baseadas em emoção. Não pode. Abra seus ouvidos e entenda. Culto, nós lidamos com coisa séria. Decisões sérias são tomadas no culto. Por isso que cultos não podem ser levados tão somente por emoção. Porque não se toma decisão por emoção. E tem decisões muito sérias que nós tomamos, às vezes, simplesmente por emoção. Não pode. Porque as emoções, elas não são confiáveis. Não são confiáveis. A emoção, ela traz muita coisa bonita para a vida. A emoção, ela fornece beleza à nossa existência. Mas ela não pode ser base, alicerce para a nossa decisão. Desde a queda do homem, as emoções têm sido um dos piores inimigos do ser humano. Engana o homem, leva a tomar decisões precipitadas, incita a prática do que não convém. Por isso que as emoções, elas têm que estar em equilíbrio com a razão. Porque toda vez que você se torna muito emotivo, você pode falar o que não deve, fazer o que não deve, ir para um lugar que não deve. Porque você está tomado por emoção. Nossa experiência no culto, nesses encontros com Deus, esses encontros não podem estar baseados na nossa experiência emocional. Nós não podemos ser arrastados por emoção. Nós precisamos ter um equilíbrio entre razão e emoção. Não vamos ser só racionais, senão o culto fica frio demais, não é? Mas não podemos ser só emotivos. Senão a gente vai arrastando pessoas a tomar decisões que são equivocadas. Jeremias alertou que o coração, considerado a sede das emoções,
é mais enganoso que qualquer outra coisa. Diz que a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Isso é Jeremias 17:9. Então nós não podemos simplesmente ser pessoas adoradoras, arrastadas por emoções. Precisamos pensar na nossa experiência de adoração. Nós precisamos adorar quem conhecemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Se você só vem no culto, se você não frequenta uma escola bíblica, se você não lê a sua Bíblia durante a semana, se você não presta atenção na mensagem, se você não está crescendo em conhecimento bíblico, você está adorando quem você não conhece. Porque você precisa conhecer quem você adora. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito focadas na emoção. Como que eu me sinto diante de Deus, como que eu me sinto no culto. Mas não querem conhecer quem adora. Nós precisamos aprender a equilibrar emoção com razão. Eu preciso conhecer. Eu tenho que conhecer quem eu adoro. Mas de novo, você, mulher, casada com um homem que você não conhece. Ai, mas ele... Quando eu olho para ele, parece que me tira do sério. Ele pode ser um traficante. Ele pode ser um ladrão. Ele pode ser um marginal. Mas você está vivendo só de emoção, né? Você precisa conhecer. Conhecer quem você diz que ama. Ele precisa conhecer a Deus, né? Às vezes você trata com raiva. Deixa eu dar um exemplo positivo também. Então os homens vão ficar chateados comigo aqui, né? Às vezes você trata com raiva, você xinga, você maltrata o marido que você tem. Porque você não o conhece. Às vezes é um homem precioso. Família boa. Dedicado. Só que você não conhece. E então você maltrata. Você não lida bem com ele, porque você só mexe com a emoção. Razão não está operando aí, né? E assim também é do contrário, né? O homem com a mulher também, né? Muitas vezes não sabe a mulher que tem, não sabe lidar com a mulher que tem, porque trabalha só com a emoção, não sabe lidar com a razão. Vamos pensar a nossa relação com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você o adora. A sua emoção flui melhor, senão você só está apaixonado. E quando você está apaixonado, você se decepciona com Deus. Você acha que Deus tem que fazer todas as suas vontades, que Deus tem que te atender o tempo todo. Só que você não conhece quem é Deus. E Deus quer te atrair para um conhecimento maior, não só emoção. Então nós precisamos pensar nessa experiência do adorador. Qual é a sua experiência como adorador? Em último lugar, nós precisamos dar atenção à essência da adoração. Versículo 24 diz que Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse que Deus é um ser espiritual. Ou seja, Deus não é humano. Deus não é carnal. E quem o adora precisa levar seu espírito. Ou seja, você precisa levar o seu ser mais íntimo, essa parte invisível e material de nós, a estar em verdadeira adoração na presença de Deus. Entende o que o texto está dizendo? Percebe a importância do equilíbrio entre razão e emoção? Porque é justamente esses componentes que devem se conectar com Deus. Nossa experiência de adoração não é corpórea, não é física, né? Tem gente que quer que seja. Por isso que dança, faz um monte de coisa, né? Porque a pessoa tá achando assim que com Deus você tem uma experiência de corpo. Mas você não tem uma experiência com Deus de corpo. Sua experiência com Deus é com a parte invisível sua. Porque Jesus está dizendo, Deus é Espírito. Você não vai abraçar Deus, né? Tem gente que quer. Mas você não vai abraçar Deus. Não é bom ficar dizendo que Deus é lindo. Porque você não está vendo Deus. Deus não quer ser visto também assim, dessa forma. É para se apaixonar por Deus nesse sentido, nesse romantismo. Mas está dizendo que Deus ele é espírito, é um ser espiritual. Ele não é humano, ele não é carnal. Deus não está carecendo das nossas sensações, do nosso calor. Mas Deus quer que essa nossa parte, que é espiritual também, possa adorá-lo verdadeiramente, né?
em espírito e em verdade. Então, adoração não é uma experiência material, pegável, palpável. A adoração é uma experiência espiritual. E juntar a razão e a emoção é importante nesse aspecto. Porque eu estou juntando o que eu sei com o que eu sinto e estou prestando culto a Deus. É isso que a gente traz para Deus, né? Então, quando não há uma correta interação entre razão e emoção, como atividades psíquicas, né? Ou seja lá como você quer chamar isso, que são inseparáveis, esses sentimentos e a racionalidade que nós temos estarão nos seus devidos lugares. Porque nós estamos buscando a Deus com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos. Nós sabemos que a mente é para pensar e o coração é para sentir. Porém, em muitos momentos, nós fazemos o contrário, não é? Nós pensamos com o coração, sentimos com a mente. Quando nós tomamos decisões sérias, baseadas naquilo que nós estamos sentindo, nós estamos pensando com o coração. Não tome decisões assim. Não é hora para tomar decisão nenhuma. Se você estiver com raiva do teu filho, não é hora para decidir nada sobre ele. Não é hora. Se você estiver com raiva da sua mulher, e é capaz que você tenha em alguns momentos da semana, não é hora de decidir nada quanto a ela, né? É hora de ficar quieto no seu lugar, esperar o sentimento passar. Porque as emoções, elas não são um alicerce muito firme. Por isso, nós não podemos tomar decisões baseadas naquilo que nós estamos sentindo. Isso é tentar pensar com o coração. Não tenta pensar com o coração. O coração não deve tomar decisão. O coração só sente. E quando a gente, apesar das emoções demonstrarem o contrário, a gente tenta se convencer de que nós tomamos a atitude certa. Ou seja, nós estamos tentando sentir com a mente, né? Está tudo contrário, mas você fala assim, não, mas você está bem? Estou. Está firme? Estou. Está nada. Você está tentando fazer o seu coração semente, mas não é. O seu coração está sentindo uma coisa. Só que você está tentando sentir com a mente, né? Só que não adianta trocar essas coisas. A mente é para pensar, o coração é para sentir. A essência da adoração é entender quem Deus é e como é preciso adorá-lo. Jesus diz que Deus é espírito e é necessário, a palavra grega aí é imprescindível, é inegociável, que quem o adora o faça em espírito e em verdade. Para isso, a mente e o coração precisam se voltar para Ele. As duas coisas têm que estar diante dEle. Quando há uma deficiência na nossa capacidade de equilibrar razão e emoção, há pouca eficiência nas nossas tentativas de agradar a Deus, de alcançar uma satisfação real na vida. Que eu não estou equilibrado. Eu estou ou muito racional ou muito emotivo. A Bíblia, ela traz uma farta lista de ocorrências na vida de pessoas que em alguns momentos elas permitiram um desequilíbrio entre razão e emoção. E todos esses exemplos, quando a pessoa racionaliza a emoção ou pensa com o coração, ela erra. Adão e Eva foi isso, não foi? Adão e Eva se deixaram seduzir pelo fruto proibido. Impensadamente, eles abriram mão de uma coisa mais valiosa de suas vidas, que era a comunhão com Deus, por causa de um fruto. Agiu com a emoção? Sim. Não deu lugar à razão? Não deu. Consequência para todos nós. Por ciúme, diz a Bíblia, a falta de equilíbrio entre razão e emoção, o Caim matou Abel. Deus falou para ele, ó, não é bom, você está indo para um caminho, eu estou vendo para onde você vai. Só que ele cede à emoção, ele não é racional. Ele acaba matando o irmão dele. Sara estava impaciente.
Porque Deus tinha prometido que ia dar um filho, mas ela fica impaciente. E essa impaciência de Sara fez com que ela incentivasse o marido dela, o Abraão, a cometer um adultério. E ele se dormiu com Agar e veio Ismael. E é um problema até hoje, né? Olha o tamanho do problema. Porque a pessoa permitiu um desequilíbrio entre razão e emoção. O Moisés, ele não entrou na terra prometida por não se conter. Deus falou assim, olha, fala com a pedra. Como você falou da outra vez, fala com a pedra, vai ser água da pedra. Ele foi lá e bateu na pedra. Você fala, mas que coisa boba. Por que um homem não pode entrar na terra prometida por causa disso? Fala para Moisés, né? Porque a gente tem a mania de falar para Deus, mas que coisa boba. Por que ele deixou de entrar na terra prometida? Porque ele bateu na pedra? Não. Porque ele não obedeceu Deus. Deus falou assim, não bata na pedra. Eu quero que você fale com a pedra. Isso é crença racional. Ele ficou bravo. Se deixou levar pela emoção e foi lá e deu na pedra. Deus falou, você não entra na terra prometida. Pronto, está resolvido. Percebe a consequência? Sansão morreu arrastado por seus sentimentos. Não deu ouvidos à voz da razão. Foi levado por sentimentos. O rei Saul perdeu o reinado por se achar mais inteligente que Deus. Deus falou, eu quero que elimina tudo. Ele vai lá e fala, não. Eu poupei alguns que eu achei melhor. Você é mais inteligente do que Deus? Deus está falando para você acabar com tudo. Não acaba. Não foi equilibrado entre razão e emoção. O rei Davi, embora tenha sido considerado o homem segundo o coração de Deus, ele tomou decisões erradas. Se envolveu com pessoas erradas. Acabou cometendo adultério com Batseba. Acabou mandando matar o marido, que era um soldado fiel dele. Arrastado por suas emoções. A Marta, no Novo Testamento, tomada de preocupações, ela desperdiça uma visita valiosa de Jesus na casa dela. Brigou com Jesus. Por causa das suas emoções, à flor da pele. E não aproveitou aquela presença bendita de Jesus na casa dela. Porque ela se deixou levar por suas emoções. E Pedro que acabou negando Jesus por conta do medo. E ele esquece das lições mais preciosas da sua vida, que ele tinha aprendido com o mestre. Porque ele fica apavorado, com medo. A emoção tomou o lugar da razão. E ele nega Jesus 3 vezes. E, gente, lendo a Bíblia, você pode aumentar essa lista aqui, né? Quantos exemplos a Bíblia dá de pessoas que se desequilibraram entre razão e emoção. Por isso entenda, Deus é Espírito, disse Jesus. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A essência da adoração é preservar a mente e o coração em perfeito equilíbrio diante de Deus. Essa é a adoração em essência. Nós precisamos aprender a manter a nossa emoção e a nossa razão, coração e pensamento, coração e mente equilibrados diante de Deus. É isso que Deus espera de nós. E os cultos servem para isso. É dar atenção à atividade espiritual do coração e da mente. Não apenas a dedicar-se a locais, a afazeres. Não é encontrar o que fazer, mas é se esforçar para se apresentar a Deus com alegria. É mais que ocupação, é relacionamento. Semana, enquanto eu preparava isso, me veio uma pergunta no meu coração. Como se Deus perguntasse para mim, Lazarine, se você não tivesse que pregar na igreja, se você não fosse pastor da igreja, você iria na igreja? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, se você não tivesse nada para fazer na igreja, você viria na igreja? Porque tem gente que não entende o que é vida cristã. Confunde vida cristã com o fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas vida cristã não é fazer, é ser. É mais que ocupação, é relacionamento. Senão você só vem para fazer. Não é o que Deus quer.
Essa não é a essência da adoração. Deus não tem empregados, Deus tem adoradores. Então eu venho tocar um instrumento, eu venho cantar, eu venho trabalhar numa projeção, num som, eu venho ficar na porta, eu venho cuidar de criança. Isso tem a ver com a minha adoração a Deus. Não é porque eu sou empregado de Deus. Se você não entender isso, você não está equilibrando razão e emoção. Que você só está ocupado. Tem gente que gosta de se ocupar com coisa na igreja, de fazer coisa. Mas se não tem nada para fazer, não vê razão para vir na igreja. Porque ainda não entendeu. Deus está à procura de adoradores. É isso que Deus está caçando. Adoradores. Então se você pensa assim, nossa, mas eu não faço nada nessa igreja. Parece que não tem ocupação para mim. Mas você vem adorar. Você vem soltar a voz para Deus. Você vem ouvir a palavra de Deus. Você vem dar as boas-vindas ao povo de Deus. Você é um adorador. Não precisa fazer nada, não precisa se ocupar. Porque a gente acha que a gente tem que se ocupar. Só que isso vai nos fazendo inverter os papéis, né? A gente acha que a gente só agrada a Deus se estiver fazendo alguma coisa. E não entende que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus não está olhando muitas vezes para as suas mãos. Deus está olhando para o seu coração. E Deus quer saber se você está conectado a Ele. Se essa parte invisível, de fato, se conecta a Ele. Importante a gente recordar o que Deus disse a Israel e foi replicado por Jesus em algumas ocasiões. Lá em Deuteronômio 6,5, né? Ame o Senhor, o seu Deus. Como? Olha o que diz o texto lá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Ou seja, aquilo que ninguém está vendo, o invisível de você. Ame a Deus, adore a Deus. Essa é a essência da adoração. É quando eu digo assim, Deus, eu nem posso mais fazer nada, não posso. Às vezes por questões de saúde, por idade, por limitações de tempo, eu não consigo fazer nada, mas eu jamais deixarei de cultuar o Senhor. Eu jamais deixarei de vir à igreja. Eu não vou me sentir um inútil, porque eu sou um adorador. Eu estou adorando a Deus. Porque essa é a essência da adoração, é dedicar tudo que se é a Deus, em espírito e em verdade, como diz o texto. Então, dê atenção a essas coisas. Dê atenção à expectativa de Deus. Ele está procurando adoradores verdadeiros. Dê atenção à experiência do adorador. É preciso conhecer para adorar. Conheça mais. Não fica só cultivando emoções. Trabalhe também um pouco a sua razão, conhecimento, para que você conheça melhor esse Deus que você diz adorar. E é preciso dar atenção à essência da adoração. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus quer. E Deus pode trabalhar suas emoções. Deus pode transformar suas emoções. Deus pode ajustar. Deus pode equilibrar o modo como você trabalha a sua razão, a sua emoção. Para que você sempre saia da presença dEle com as melhores decisões tomadas. Porque eu não tomei decisão só por emoção, mas a razão estava em perfeito equilíbrio. Amém?